Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno. Terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Do your thing, do your thing, do your thing. Stop doing it, baby. Don't stop it, baby. Don't stop doing it, baby. Do your thing. Let's do your thing. Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Quero iniciar o programa hoje dividindo com vocês uma história que todo mundo, na maioria das vezes, já ouviu falar, alguém já contou ou já leu essa história de alguma forma. Mas vale a pena aqui a gente relembrar alguns detalhes dessa história. Havia uma senhora que sempre ela estava lavando seus talheres ali, cuidando dos seus afazeres na cozinha, e de repente ela olhava para a vizinha, e da janela dela ela podia ver o quintal da vizinha. Em determinado momento a vizinha estava lavando algumas roupas e estendeu essas roupas no varal. Ela foi e exclamou: nossa, não é possível que a vizinha não viu que essas roupas ainda estão encardidas. São roupas brancas, mas estão encardidas. Tomara que da próxima vez ela deixe de molho ou tente fazer alguma outra providência para melhorar essas roupas. No outro dia, passado alguns dias, essa senhora estava na cozinha novamente cuidando dos seus afazeres. Ela não pôde deixar de olhar e de ver a sua vizinha mais uma vez estendendo roupas que acabava de lavar. E mais uma vez essa vizinha olhou e exclamou, só que agora ela não ficou tão feliz em só exclamar. Ela chamou algumas pessoas da sua casa. Olha lá, olha aquela vizinha, olha, são roupas brancas e todas encardidas. Aquilo é um absurdo. Como é que uma mulher pode não perceber essas roupas sujas? Ok, ela esqueceu
desse detalhe e passado mais uma semana, essa senhora mais uma vez estava ali na cozinha cuidando dos seus afazeres. Não pôde deixar de averiguar para ver se a vizinha já estava lavando de forma melhor as suas roupas, ou se aquelas roupas brancas estavam alvas e não manchadas. E ela pôde mais uma vez deparar com a seguinte realidade, que a vizinha ainda estava, segundo a sua ótica, sua visão, ainda estava com roupas manchadas, com roupas encardidas. Aí ela não aguentou. Ela chamou os filhos, chamou o marido também e falou, olha lá, não é possível uma coisa dessa. Vocês reclamam que eu lavo roupas mal, mas olha aquela vizinha. Toda vez ela só deixa as roupas brancas encardidas. Aí o marido falou, espera só um pouquinho. O marido saiu pela porta da cozinha, olhou o retrovisor, e o vidro, e resolveu limpar o vidro ali daquela cozinha. Para surpresa da senhora, ela olhou novamente, as roupas estavam alvas, estavam brancas. Ela esqueceu de olhar que a vidraça dela estava suja. Por que será que nós temos tanta dificuldade em identificar os nossos defeitos e grande facilidade em ver os defeitos do outro? Por que é tão difícil nós observarmos que nós temos algo para consertar e mais fácil acusar o problema do outro? Será que por que isso acontece? Eu convidei Sandra Assis Maia para refletir sobre esse assunto conosco aqui no programa Mega Profissionais. Já teve uma oportunidade dessa, Sandra, de verificar que a sua vizinha não estava lavando corretamente as roupas? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Então, você está contando a história aí, realmente, né? Como para nós, seres humanos, tende a observar mais o outro e às vezes deixar esquecer de olhar, né, para si mesmo. Às vezes, como é fácil ver os defeitos e como é difícil ver as qualidades, né? E você contando aí, algo que aconteceu foi muito engraçado. Alguns dias atrás eu sentindo que eu não estava enxergando bem. Eu falei, meu Deus, eu vou precisar mudar meu óculos, já mudar o grau, tá muito ruim. Aí, no final da tarde, quando eu tirei o óculos, que chego em casa, tiro o óculos, é que eu fui ver que o óculos estava precisando limpar, né? Lavar o óculos. Então, assim, como o que está fora, né, da gente, a gente tem a facilidade de sentir que atrapalha você ver além, né? Então, eu acho que a gente tem que estar mais atento a isso. Nós somos seres humanos, falhos, temos essa tendência já de natureza, isso vale para todos nós, né? Não é algo aqui a começar da gente mesmo, até pra gente estar falando isso, né? Pra gente rever. E às vezes uma pequena falha do outro, coisas simples do dia a dia, se torna tão grande que encobre toda a qualidade, toda a clareza, né? Tudo que tem de bom na pessoa. Então nós temos que estar muito atentos. E essa questão dessa história, ela leva muito à reflexão, né, Tancredo? Porque nós precisamos de estar atentos. O que em nós, o que ao nosso derredor nós podemos melhorar para que a gente veja a qualidade do outro, veja o potencial do outro, né? E eu acho assim, isso muito interessante, eu gosto de reflexão. E nós temos que estar muito ligados para que nós sejamos seres humanos mais felizes, que a gente consiga transbordar amor, transbordar paz. Nós precisamos estar sempre dando uma geral, uma faxina nas nossas vidraças. Uma coisa que eu aprendi, Sandra, é que nós temos facilidade de encontrar os nossos defeitos nos outros. Exatamente. Quando nós temos a facilidade de encontrar defeitos no outro, reflexo. É o reflexo nosso. Exatamente. Né? Então, quando eu começo demais a apontar defeitos no outro, já instalo aqui. Estou precisando de uma faxina. Eu tenho alguma coisa errada nesse sentido. Deixa eu ver o que eu não estou fazendo nesse sentido. Exatamente. Interessante, hoje eu vendo essa história, quando eu fiz a pós-graduação em psicanálise, aí cada um tinha que montar um teatro, uma peça de teatro. E eu fiquei tão fascinada quando eu entendi o que era a autoestima, todo aquele processo de entender o porquê das nossas fraquezas, das falhas, né? Pra gente entender mais o outro, porque todos têm motivos, né? O ferido, ele reage, né?
Aí eu coloquei um exemplo do espelho, né, no teatro. Eles colocavam um espelho e eu fazia o papel de uma adolescente na frente do espelho, tentando mexer no espelho como se fosse os meus pais, a minha família, os meus amigos, colocando como se eles tivessem errado e eu tivesse certo. E no final do teatro eu percebia que eu não ia mudar nada mexendo no meu reflexo. Eu só ia mudar a minha vida se eu mexesse em mim mesma. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que voltar para si mesmo, se dar atenção, relacionar bem consigo mesmo, para que você transborde coisas boas. Porque ninguém dá o que não tem. Exatamente. Se seu coração está cheio de coisas ruins, você só vai conseguir ver o pior das pessoas. Sim. Então, assim, alimentar, buscar estar cheio de coisas boas, aprender com os erros dos outros e não julgar. Porque às vezes é lógico que todos erram, quem não erra, né? Todos têm falhas e sempre não há a intenção de acertar, né? Sim. Mas aí o que acontece? Se eu aprendo mais com os erros dos outros, eu não preciso esperar eu errar para aprender. Sim. Então às vezes a gente tem até uma frase, né? Errando que você aprende. Você sabe que hoje eu já fico mais atenta. Eu falei, não quero errar para aprender, eu quero aprender se o outro, né? Se está errado, eu quero fazer certo. Não preciso errar para mim aprender. Sim. Então, assim, aproveitar as coisas que talvez parecem não estar muito corretas para aprender a fazer melhor e não julgar. Tem uma frase que eu ouço, que eu ouvi muito e ainda continuo ouvindo essa frase. É um exemplo, na verdade. Olha, sempre quando, inclusive minha mãe que me ensinou isso, quando você aponta para o outro, tem 3 dedos apontados para você. Então, quando você aponta para o outro, primeiro você tem que ver 3 vezes os seus defeitos. Depois que você viu 3 vezes o mesmo defeito seu, aí você pode apontar para o outro. Geralmente a gente não tem esse tempo, né? E é muito interessante que as pessoas mais velhas, eles usam tantos exemplos, né? Coisas simples, uma forma assim da gente refletir. E hoje as coisas estão voltando muito para isso. Então coisas, um caso às vezes engraçado, uma história, traz isso para a realidade e faz tipo uma analogia. Peraí, e isso na minha vida? O que eu posso mudar? Porque na verdade quando eu vi que os meus óculos estavam sujos, eu falei, meu Deus, eu não tinha percebido que meus óculos estavam sujos. Aí veio a questão, alguém poderia ter me avisado que os meus óculos estavam sujos. Então aí, vamos pegar um lado bom disso aí. Vai ter vezes que a pessoa vai falar, vai criticar ou vai apontar, mas é para ajudar. Sim. Não é sempre porque ele está com o óculos sujo, ele vai falar que o meu tá. Então assim, sempre a gente pegar as circunstâncias, a situação e ver o que tem de bom para aproveitar. Exatamente. As críticas, As né? críticas. Essas críticas, elas devem ser reavaliadas, avaliadas e também colocadas em prática, né? Principalmente para quê? O que eu posso melhorar aí dentro, né? O que tem de verdade? Quando ela vem destrutiva, não, ela não acrescentou em nada. Agora, quando ela vem carregada de algum tipo de informação, porque na verdade toda crítica tem um pontinho de verdade ali, importante. que na verdade ela é ampliada, né? Principalmente dependendo das pessoas com que trazem essa informação pra gente. E Elas aquela querem mostrar o nosso se você está recebendo só elogio, cuidado. Com certeza, né? Você não Cuidado está de quem tá em cercado. sua volta. Você não está cercado de pessoas completamente honestas, né? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E é esse que é o grande desafio, né? A gente tentar cada dia ser um pouco melhor, né? Avançar mais, acreditar que amanhã vai ser melhor, que você pode ser melhor, corrigir, né? O que pode ser corrigido, isso é muito importante. E também eu lembro um outro detalhe, um outro aprendizado que minha mãe também falava assim, olha, as palavras emocionam, realmente deixa a gente sensibilizado, mas o exemplo arrasta. Então, se você quer modificar alguém, comece modificando você mesmo, né? Comece modificando o seu pensamento. Exatamente. Essas dicas, gente, que nós estamos falando aqui, não são provérbios, não são falas prontas, não são frases feitas, não são frases de efeito. Na verdade, são frases que melhoram a nossa qualidade de vida. Porque nós sofremos tanto quando não conseguimos consertar o outro. Você imagina essa senhora da vidraça que não conseguia que a outra vizinha limpasse direito essas roupas. Ela sofria com isso.
aquilo a incomodava demais, né? O problema do outro. Mas, na verdade, ela esqueceu de averiguar o seu próprio problema. Tem a questão que tenta tirar o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave nos seus olhos. Né? E isso nós temos que buscar muito entendimento com Deus, né? Buscar sabedoria, a palavra ensina. Sim, ela constrói. Né? E a palavra macia, exorta, faz tudo que é necessário se buscar a revelação. Né? Mas é importante a gente estar sempre lembrando e relembrando, né, Sandra? Mesmo a gente que ali tem às vezes um contato com a palavra mais próximo, às vezes a gente esquece de algumas coisas e passamos por cima. Somos seres em construção. Construção constante. E reconstrução. Com certeza. Então são dicas de bem viver, dicas de bem relacionar. Inclusive até no relacionamento afetivo mesmo, né? Tudo, quando a gente aprende a aceitar o outro, entender o outro, né? E respeitar acima de tudo, aí nós conseguimos o respeito de todos. É aquela questão, se você não relaciona bem com você mesmo, você não vai relacionar bem com ninguém. Com ninguém. Conversei aqui com Sandra Assis Maia, que com certeza acresce muito os nossos conhecimentos e as nossas reflexões. Nosso objetivo aqui não é ensinar ninguém, muito pelo contrário, né? Nós queremos aprender com vocês, mas dividir algumas experiências e levar também para que nós possamos entender melhor algumas situações e quem sabe até uma crítica construtiva possa nos ajudar muito. Sempre. Estamos apenas começando o programa Mega Profissionais. Você sabe que pode interagir conosco através da nossa plateia virtual, mandar o seu recadinho, conversar com a gente e também, claro, estamos aguardando vocês nas nossas redes sociais. Hoje no programa ainda vamos falar sobre o coração, sobre a saúde do nosso coração. E hoje, se fosse você, claro, não sairia daí, eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha. Né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Do your thing, do your thing, do your thing. Do your thing. Do your thing. Yeah, do your thing, baby. Do your thing. Don't stop doing it, baby. Don't stop doing it, baby. Don't stop doing it, baby. Do your thing. Let's do your thing.
Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora vamos falar de dor. Aliás, toda vez que nós falamos de dor, todo mundo fica com medo e todo mundo já fica receoso. Poxa, mas é falar de dor e principalmente ligado a dentes. Eu quero saber do doutor Eudécio, que é o nosso colaborador aqui do programa. Por que a dor de dente causa tanto medo, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. O Tancredo, dor é dor. Não é bom em lugar nenhum. Quando está dentro da boca, boca é um universo muito íntimo, né? Muito pessoal e a porta de entrada de todas as emoções, todos os alimentos. É um órgão muito mais íntimo do que as pessoas possam imaginar, tá? Dor de dente, ela é muito pontual, específica. Agora, nos últimos tempos, a odontologia tem atuado num outro tipo de dor que nem a odontologia, nem a medicina, nem a sociedade sabe ao certo esse papel, essa função e o porquê que o dentista pode ser tão útil na vida das pessoas. Sim, sim. A boca, ela é constituída em termos de ossos, praticamente, né, no crânio, forma a parte superior através da maxila, um osso que fica a parte superior, e a mandíbula, que é o osso dessa região inferior, que é articulada, é um osso completamente móvel, né? Articulamos fala, mastigação, etc, etc. E isso que é inserido no crânio. Isso aqui é preso por músculos, por cápsulas, ligamentos, inervação, vasos, irrigação e tudo mais. Quando tudo está em equilíbrio, nós sentimos super bem. Respiração, mastigação, músculo no seu devido lugar, não tem nada, né, fora do... E sentimos uma paz tranquila. Sim. Só que da primeira restauração que é feito, se na fase ainda é criança, e se essa restauração ficou pegando um pouquinho alta, essa história, depois você acostuma, não, é que o organismo ele muda a mandíbula de lugar para que haja o maior número de contato dos dentes possível. O que a gente acha uma coisa tão simples, né? Aparentemente. Não, só ficou um pouquinho, um pouquinho desgastando alto, mas tempo. Depois você acostuma. Aí, realmente, doutor, volta na semana seguinte, o senhor falou, eu realmente acostumei. A natureza faz isso, tá? Só que ao longo da vida, se são extraídos dentes, toda vez que se extrai um dente, o que tiver por trás vai vir para frente, o que tiver em cima vai descer ou vai subir e desequilibra. E sempre que há desequilíbrio, a natureza vai mudando a posição. Essa mudança de posição, muitas vezes vai fazer com que o côndilo, a cabeça da mandíbula, venha mais para dentro, ou mais para fora, ou mais para frente, ou mais para trás, com relação à posição dele. Sim. Vai haver estiramentos musculares. Esses estiramentos musculares, o músculo que for usado para mais, muitas vezes ele reduz o fluxo sanguíneo, porque as fibras estão mais ativas. Falta o oxigênio e começa a sentir dor. Às vezes as dores são pontuais, a nível de face, nessa região próxima ao ouvido, porém, o sistema estomatognático, né, esses ossos, é ligado por uma série de músculos que vai ligar, inserir também em toda a cabeça, na nuca, nessa região da frente, e aí na que coluna. vem os reflexos. E aí vem as dores crônicas do organismo. A mais famosa dela, Tancredo, é a enxaqueca. Enxaquecas, que normalmente se vai no neurologista, se vai no otorrino. Aliás, se passa o diagnóstico de enxaqueca e tratamento para enxaqueca é paciência. Porque ninguém quer tratar enxaqueca, porque a informação que a gente tem é que enxaqueca não tem cura. Você tem que aprender a conviver com aquilo. E a ironia, ao longo desses últimos meses, nós estamos tendo um curso na nossa clínica de oclusão e nós eliminamos cerca de 30 casos de muita dor. Dores de 20 anos, de 35 anos, de gente que nem lembra desde quando, gente que toma injeção na veia todo mês, gente jovem, pessoas de todas as idades. Então a enxaqueca normalmente não se sabe a causa, porém na odontologia nós sabemos. Mau posicionamento da mandíbula que acontece ao longo da vida.
todo mundo nasce simétrico. Todo mundo nasce igual, os dois lados. Você já falou isso aqui. Exato. Por mastigar mais de um lado que do outro, ao longo das interferências, que vai havendo mudanças na face, na mastigação, vai desenvolver um lado mais do que o outro, e ao desenvolver um lado mais do que o outro, vem o que nós falamos, desvio de septo. Normalmente, quase todo mundo adulto tem o nariz entortado um pouquinho para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde ele mastiga. Ele vai ter uma sobrancelha mais alta do que a outra. É a compensação do organismo frente a essas mudanças. Normalmente há uma mudança também da postura de pescoço e o que reflete na coluna. Na coluna. É. Isso mais uma vez reforça aquilo que nós ouvimos muito e que infelizmente não demos muito atenção, e por acreditar por ser como se fosse uma fábula, como se fosse uma história lá do Ocidente, do Oriente, onde eles falam que o organismo, o ser humano tem que ser tratado como um todo e não somente como pequenas porções, né? Normalmente se trata pontualmente, né? Pois é. Nós tínhamos a cultura, e ainda temos essa cultura muito reforçada, que isso é mítico, que isso é alguma coisa fábula, ou seja, é uma questão do bem viver. Tancredo, as pessoas não se dão conta dessa atuação do cirurgião dentista, tá? Mas nem o próprio cirurgião dentista, a grande maioria não sabe, tá? Eu gostaria de te mostrar uma das causas de transtorno mais comum que existe é o zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido, sensação de água dentro do ouvido, barulho de cachoeira. Que a gente vai lá no otorrino para resolver. Que vai no otorrino. Eu tenho na nossa clínica 2 otorrinos, 2 profissionais maravilhosos, que relatam, olha, na nossa clínica é difícil um dia que alguém não chega com dor de ouvido, né, afirmando que é sinusite. Ou labirintite. Ou labirintite. A gente avalia, não tem nada. Você olha o ouvido, não vê nada. E ele reclama que está zumbindo. Ainda hoje eu conversei com uma fonoaudióloga, agora há pouco, que ela disse, olha, provavelmente no mínimo uma meia dúzia de pessoas nos procura todos os dias com um relato de zumbido no ouvido, né? E nada mais é, Tancredo, do que a aproximação do côndilo do ouvido, que o côndilo está ao lado do ouvido. Existe uma espessura na região posterior. O que é esse côndilo? Só para a gente exemplificar. Só para você entender. Isso aqui seria a mandíbula, tá? Um osso nesse crânio. E essa cabeça do côndilo está aqui nessa região, que isso aqui é preenchido por uma membrana, tá? Um disco de articulação. Similar ao que nós temos em todas as articulações, né? Então temos aqui uma cápsula que vai fazer o amortecimento dessa região. Então isso aqui é preenchido. Porém, um mau posicionamento, um desvio para um lado ou para outro, vai fazer com que essa cabeça aproxime da região do ouvido. Essa aproximação da região do ouvido vai gerar uma pressão interna, tá? Que vai pressionar o ouvido, que vai desequilibrar, essa pressão interna vai desequilibrar os ossículos responsáveis pela nossa audição, estribo, martelo e bigorna, tá? Há um desequilíbrio ali, é comum o zumbido, o barulho de grilo, o barulho de cachoeira, mas isso por causa dessa pressão. Pode vir por causa de uma oclusão? Uma oclusão. Mentira. Praticamente 80% da população tem, em maior ou menor grau. Muitos têm enxaqueca. Graças a Deus, a grande maioria é assintomática. Ele vai perceber que estala um pouquinho, faz barulho, e que infelizmente, na grande maioria, a gente fala, não é assim mesmo, com o tempo passa, você vai conviver. Tem que acostumar com aquilo. Sempre dá para corrigir. Pois é, o tratamento... Equilibrou, mas é cirúrgico, é ortognático? Não é cirúrgico, normalmente, lógico, quando existe uma discrepância ortognática, aí é outra história. Mas nós estamos falando da grande maioria da população, tá? A grande maioria da população. Nós precisamos equilibrar a mandíbula, a posição da mandíbula com relação ao crânio. Sim.
Normalmente nós fazemos isso através de uma placa, nós chamamos de placa reprogramadora, ou quando o paciente tem muita dor, que mal consegue abrir a boca para fazer uma moldagem, a gente tem que fazer uma placa desprogramadora para desinflamar esses músculos. Ele vai relaxar, aplicamos laser, tem todo um processo de terapia para isso. Aí então, relaxado, no segundo momento, você faz a placa reprogramadora, onde nós direcionamos a mandíbula para a posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, os músculos em segundos relaxam. Olha que maravilha. Segundos. Tancredo, uma semana é o tempo bastante comum que nós percebemos o relato das pessoas que simplesmente se aliviam da dor que carrega ao longo de uma vida inteira. É muito rápido, porque quando nós falamos de reposicionamento, de maloclusão, de um reposicionamento dentário, nós automaticamente nos ligamos à questão dos aparelhos. Os aparelhos ortodônticos, né? Os aparelhos ortodônticos, eles são utilizados ao longo de uma vida para reposicionar aquela arcada. A placa reprogramadora, Tancredo, ela não é o tratamento. Ela é o diagnóstico e orientação do tratamento. Então, de uma semana, um mês, no máximo 90 dias, o paciente tem que ter alta, entre aspas, dessa placa. É comum em 1 ou 2 semanas não ter mais dor nenhuma. Tá? Tem pessoas muito estressadas que apertam com muita força. Enfim, tem uma série de... Às vezes você vai usar essa placa durante pouco tempo ou vai usar durante muito tempo. Depois, aí sim, pode ser que tenha que usar aparelho ortodôntico de uma maneira diferente. Pode ser que a placa, pelo que eu entendi, ela ajuda o diagnóstico e entender o caminho. Alivia, ela elimina a dor. Então, tipo assim, a placa é para definir onde é que a mandíbula vai ficar. Ela precisa ficar aqui, ponto. Na posição de relaxamento. Agora, para eliminar a placa, qual é a espessura dessa placa? Quanto que teve que abrir a boca? Quanto que teve que chegar para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, certo? Uma vez definido isso, aí a gente então vai trabalhar no sentido de eliminar aquela placa. Às vezes nós precisamos fazer dentes, aumentar o tamanho dos dentes, e às vezes nós precisamos colocar às vezes uma liguinha no dente de cima, com o dente inferior, faz com que eles aproximam. Às vezes o simples fato de colocar a placa durante algum tempo, os dentes se movem e entram em equilíbrio por si só. Enfim, a placa é o diagnóstico e a direção de onde nós queremos. Você sabe... Depois nós vamos fazer o tratamento. O que mais me preocupa com relação à dor é porque uma dor ocasiona outra. Um problema puxa o outro. Ele nunca fica ali isolado. A enxaqueca, ninguém consegue conviver com dor, doutor. Você tenta, você encontra caminhos, mas não consegue conviver. Você vive de uma forma não muito produtiva. Aquilo vai influenciar em outros problemas. Aquilo vai influenciar, por exemplo, uma má postura, que vai geralmente jogar lá para a coluna. A dor faz com que o indivíduo se encolha, ele abaixa, ele precisa contrair os músculos. A dor não é só aqui, passa a ser aqui, né? E passa a refletir na vida do indivíduo. Tancredo, quando se fala em dor, primeira coisa que pensamos, médico. Sim. Só médico. Médico vai me dar medicamento, vai eliminar minha dor, e a grande maioria vai tentar atuar no efeito. Coluna para cima, raramente não tem influência da boca. Raramente não vai ter influência da boca, da posição da boca, tá? Equilíbrio neuromuscular, que passa nessa região. E quem pode equilibrar isso? Normalmente é o cirurgião dentista. Então, as pessoas ficam assustadas. Caramba, mas 10 anos, 20 anos, 30 anos de dor, médico nenhum resolveu? Um dentista vai resolver? Sim, acontece que é o dentista que equilibra essa posição. Médico nenhum vai poder fazer Deveria isso. ter sido o primeiro profissional a ser procurado. Deveria. Nós estamos super felizes com a quantidade de dores que nós eliminamos no nosso dia a dia. Tancredo, é emocionante de ver. Rola muita lágrima, rola muita dor. Gente que chega chorando,
fala, será que dessa vez, já tem tantos anos, eu começo a perder, já perdi minhas esperanças. Desestimulados. Volta lá uma semana depois, 15 dias depois, sorrindo. Doutor, eu tenho que confessar para o senhor, eu não acreditava não. E quando o senhor me entregou aquela plaquinha, eu vou confessar, eu não acreditava que isso ia resolver. Eu passei a vida inteira atrás de médico. Exatamente. Passei a vida inteira tomando remédio, dormindo mal, sofrendo dores da hora que eu acordo à hora que eu durmo. E não dormia bem à noite. Aí o senhor me vem com uma plaquinha, coloca, parei de tomar remédio, passei a dormir bem, acabaram todas as dores em apenas uma semana. Não estou entendendo muito esse negócio, não, mas estou achando muito bom. Com certeza, doutor. A questão também vai da informação, de chegar essa informação. Nós, infelizmente, não temos esse acesso. Eu me coloco no rol dessas pessoas, porque até então nós nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Até eu ouvir essa entrevista, no qual estou participando aqui no estúdio, e que todos vocês estão acompanhando em casa agora, e também nas redes sociais, e também na internet, por muitos anos ainda vão ouvir falar sobre isso, nós não tínhamos esse acesso. Nós não acreditávamos que poderia ser realmente um odontólogo a nos resolver tais situações. Agora, já com informação, nós já sabemos pelo menos aonde procurar e como procurar e qual profissional. E também vamos encontrar um outro obstáculo, se o senhor me permite, eu vou ser bastante honesto agora em falar: a pouca formação dos odontólogos, dos seus colegas. Sim. A qualificação, não, infelizmente, não está aberta para todos, né? Não. Ou nem todos querem ter o acesso, ou não têm o acesso, né? Por desconhecimento e por insegurança. Porque a quantidade de pessoas, Tancredo, é de 80% a 90% da população adulta precisa de um equilíbrio. Evidentemente, nem todos têm dor, tá? Mas dificilmente você vai encontrar alguém com labirintite, enxaqueca, que um dentista não resolve sem dar uma gota de medicamento sequer. Pois é. Tá? Isso revoluciona todo o tratamento de dor. É necessário que as pessoas tenham essa consciência. Tá um barato poder atuar nesse processo, porque dor é algo que incomoda mesmo. Tira pessoas do convívio da sociedade. Sim. A ponto de, às vezes, falar ou, pior ainda, tentar suicídios. Doutor, não é só a pessoa que sente dor que é prejudicada. A família toda. É todos aqueles que convivem. Trabalho. Todos aqueles. São refletidos, refletem nessas ações, desqualifica as pessoas, né, afasta do convívio social, enfim, são diversas situações. Agora, graças a Deus, nós temos acesso a essa informação, sabemos aonde procurar, sabemos qual profissional nos dá essa bagagem que ele gentilmente nos oferece, né? E principalmente a partir do momento que ele tem a boa vontade de se informar. Isso é muito importante. O profissional que não se acomoda, né? Isso é muito importante. Infelizmente, são poucos, né? E nós temos o privilégio de ter aqui conosco um colaborador da sua importância e principalmente daquele que se qualifica, como o senhor nos trazer essa informação. Não só para todas as pessoas que sentem dor, mas também para os seus colegas, né? Exatamente. Um alerta para onde eles podem procurar, com quem eles podem conversar a respeito e procurar a qualificação. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui. O nosso tempo passa rápido, embora hoje nós tivemos um tempo um pouquinho maior para conversar sobre esse assunto, mas aguardamos o seu retorno o mais breve possível, tá? E muito sucesso lá na sua clínica e também distribuir esse conhecimento que o senhor buscou e também tem se qualificado cada vez mais. Obrigado, Tancredo. Sucesso, sempre. E daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega Profissionais. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Loró. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação
a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esse. Esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Do your thing, do your thing, do your thing. Do your thing. Do your thing. Yeah, do your thing, baby. Do your thing. Don't stop doing me, baby. Don't stop me, baby. Don't stop doing me, baby. Do your thing. Let's do your thing. Já estamos de volta e agora vamos falar do coração. Semana passada nós começamos a conversar com um médico cardiologista que esteve aqui no nosso programa, Dr. Antônio Menezes, e começamos a falar sobre algumas doenças e seus possíveis tratamentos. Claro que o assunto ainda vai gerar uma boa pauta, principalmente porque as nossas dúvidas são diversas, enquanto nós lembramos do nosso coração. Eu não sei por que isso acontece. Por que a gente só lembra do coração quando ele está tendo algum tipo de problema? Ou quando nós associamos que aquilo pode ser um problema do coração? Aliás, quem pode nos responder é o professor, que é doutor em educação e também tem vários doutorados em diversas áreas, né? Isso, doutor, me ajuda, por favor. Em educação, o senhor é doutor em? Na ciência da saúde, na cardiologia. Isso, na cardiologia. Isso. O senhor é professor da PUC, professor Goiás, da PUC. E um dos nomes que é referência em todo o estado de Goiás e também no Brasil. Doutor, por que a gente só lembra do coração quando ele está tendo problemas? Por que nós acreditamos que o coração é infalível sempre? Infelizmente a gente tem essa noção que ele é infalível sempre. Mas como todo órgão do organismo, né? Todo órgão ele não é infalível. E o coração só temos um. Então eu gosto muito de brincar com os meus pacientes e com os meus alunos que cuidar do coração passa a ser fundamental, porque a gente não tem um órgão reserva, né? Eu tenho uma pergunta para o senhor. O coração envelhece? Envelhece. O coração cresce? Porque isso é óbvio, a resposta é óbvia, que ele cresce, né? Você criança e ele vai desenvolvendo, né? E vai crescendo junto com o organismo. E acredito que ele vai se adaptando às necessidades do coração, do organismo, uma vez que ele bombeia o sangue para o coração. Esse crescimento, ele é natural, ele precisa ser acompanhado, ele tem algum tipo de deformidade, pode ocasionar isso? Olha, o coração, ele vai se adaptando, como você disse, ao crescimento do organismo como um todo. Mas chega a determinada fase da idade adulta, que esse coração ele vai permanecer na sua forma, no seu tamanho. Na criança, sim, o coração é pequeno, né? E à medida que a pessoa vai chegando à maturidade, à juventude, à maturidade, o coração permanece no tamanho.
Agora, o importante é o envelhecimento do coração, porque as doenças do coração, elas são chamadas doenças do envelhecimento, as doenças mais frequentes, né? As doenças degenerativas, que faz degeneração significa chegar à morte, né? Degenerar e envelhecer. Eu acho que uma resposta para essa questão da gente não procurar o cardiologista é a imagem que a gente tem da eternidade. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que não vai morrer nunca, né? Que vamos viver para sempre. E a maturidade, à medida que a gente vai percebendo os limites da vida, e realmente os limites da vida chegam, inclusive para o coração. Então, o tratamento, o diagnóstico das doenças do coração, ele tem que ser feito antes que o coração comece a dar os primeiros sinais ou a dar grandes problemas e diminuir principalmente a qualidade de vida, que é isso que nós buscamos sempre, né? O coração envelhece a partir de qual idade, doutor? Existe uma idade? Olha, especificamente não, mas ele envelhece todo dia, como tudo, né? As células miocárdicas não são diferentes. À medida que a gente vai vivendo, as células elas vão se cansando, elas vão sendo substituídas por outras células. Então, uma idade após os 60 anos que a gente conceitua como os idosos, 60, 65 anos, você tem doenças que não teria antes, né? Por fenômenos como uma fibrose do coração, o enrijecimento do coração, porque ele é uma bomba, né? E o número de vezes que o coração bate por segundo, somado ao tanto de anos que ele trabalhou ininterruptamente, porque ele não pode parar. Então, é claro que a preocupação, ela com o seu órgão vital, ela tem que estar sempre frequente, né? Tem que ser uma coisa que está sempre assim, uma pulguinha atrás da orelha, né? Quando a gente começa a envelhecer, e a gente quer envelhecer bem. Isso não significa que quem envelhece não vai envelhecer bem. Tem que envelhecer, mas com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Quando a gente fala de arritmia cardíaca, a gente entende que o coração não está batendo conforme ali o planejado, conforme aquilo que ele precisa executar no nosso corpo. Esse descompasso, acredito eu, que deve ser investigado, né? E deve ter várias causas, né? N causas a partir dessas. Mas tem um fato que a gente sempre lembra, né? Aquela questão do marca-passo. Quando o coração está falhando, da vovó e do vovô falhava, tinha aquela possibilidade de usar o marca-passo. Isso ainda é praticado, doutor? Isso, e como? A tecnologia do marca-passo avançou muito. Hoje a gente tem marca-passos não só para o vovô e para a vovó. Eu, particularmente, tenho pacientes que tiveram necessidade de colocar marca-passo e que tem uma qualidade de vida não diferente de qualquer outra pessoa. Eu tenho pacientes que, por exemplo, mesmo vovôs e vovós, né, vamos assim chamá-los, eles fazem hidroginástica, fazem a sua corrida, fazem o seu passeio, tem uma vida. Isso está sendo, em função da tecnologia, né, está sendo muito desmistificado. Porque antes, colocar o marca-passo significa estou prestes a partir. Já comprei o meu bilhete. E associado a um desconforto gigante. Isso, né? Porque se limitava a vida, né? E você ficava dependente completamente de um ritmo só do coração que era dado pelo marca-passo. E com a tecnologia hoje, o marca-passo ele se adapta à sua vida. Ele ainda continua com a mesma tecnologia, a mesma fase de implantação, coloca debaixo da pele, aquela válvula que dá direto no coração. E que é uma sondinha, né? E você passa pela veia e o marca-passo ele fica por debaixo da pele, se faz uma incisão de uns 3 centímetros, e normalmente ou por debaixo da pele ou então por debaixo do músculo, esse músculo que a gente tem aqui, que é o chamado peitoral, que protege a bateria do marca-passo, que é o marca-passo. E essa bateria ela é reposta de qual período? Como que é feita essa reposição? Essa bateria, ela em média, ela dura em torno de
8 anos, 9 anos. E o paciente, ele deve fazer o acompanhamento do marca-passo, eu também brinco com os doentes, fazer os seus pit stops, né? Porque ele está eletronicamente agora monitorado a cada 6 meses. Então o paciente vai, faz uma avaliação, ele vê como é que estão as condições do marca-passo e aí a gente libera ele para viver os próximos 6 meses. E é muito interessante porque o paciente ele se sente seguro, né? Então é feitas as avaliações, essas avaliações semestrais, e ele realmente estará monitorado, porque hoje o marca-passo é capaz de fazer a leitura dos batimentos cardíacos durante 6 meses do paciente. Ele traz um gráfico, né, que você tem toda a tecnologia para te mostrar como é que foi a vida desse paciente cardíaca durante os 6 meses, e a partir de então você programa, vamos assim dizer, os próximos 6 meses. E aquelas situações que parecia também desconfortável, principalmente para quem utiliza, quando passando detector de metais, que disparava, gerava aquele desconforto, ainda continua dessa forma? Continua, porque o marca-passo, ele a composição dele é de titânio, né? E o campo magnético, ele pode alterar a programação do marca-passo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que o problema pode ser um campo elétrico, por exemplo, a tomada, ou a geladeira, ou o chuveiro. Não, é o ímã. Essa questão do campo magnético, de atrapalhar o funcionamento do marca-passo, acredito que seja um grande temor das pessoas que utilizam, não, doutor? A princípio sim. Os pacientes, quando colocam o marca-passo, nos primeiros meses, eles ficam temerosos, porque na realidade você está colocando no seu corpo algo que não pertence ao seu corpo. Então essa relação com o marca-passo é uma relação à medida que nós vamos exercendo a profissão, a gente vai conseguindo entender com mais propriedade, e é uma relação entre o desconhecido, né, e causa muito medo. Hoje, as orientações que são dadas, e elas têm que ser dadas, inclusive a gente, né, normalmente entrega uma cartilha para o paciente ler com um vocabulário bem simples, para ele entender e tirar esse mito do marca-passo como um aparelho que vai ser o seu inimigo. Sim. E o campo magnético, desde que você tenha a sua carteirinha e você avise que você tem, por exemplo, você vai passar numa porta de banco. Essa porta de banco, ela tem o campo magnético. Sim. E os pacientes portadores de marca-passo, eles têm a sua carteirinha e apresentam ao guarda, quem estiver tomando conta do banco, e ele passa por uma porta para evitar o campo magnético. Por quê? Porque o ímã, ele pode modificar a programação do marca-passo. Nossa, isso é sério, hein? Porque você fica preso dentro da cabine. Sim. Com campo, isso é problemático. Uma outra situação é os aeroportos. Onde tem que fazer aquela vigilância, né, de metal, e também você se identifica e você não precisa passar na detecção de metal. Agora sim, tudo tem seu preço, né, doutor? Se nós queremos uma vida saudável, um coração batendo, o que é mais importante, nós temos que nos adequar. E quando nós precisamos do equipamento, ainda bem que tem, né? Que se não tivesse, ia ser bem pior, a nossa expectativa de vida diminuiria bastante e, consequentemente, a nossa qualidade de vida, né? E tudo na vida adaptado. Quando nós temos a necessidade, embora, né, nós tenhamos uma certa resistência, mas o mais importante é a vida e prolongar essa vida. Não é isso, doutor? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. É uma pena que realmente o tempo com o senhor passa muito rápido, né? O senhor tem muito conteúdo para nos oferecer e ficará sempre o convite para que o senhor retorne o mais breve possível aqui no nosso programa. Muito obrigado. E já estamos chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais e também participando da nossa plateia virtual. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional dos principais veículos de comunicação.
Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o troféu. Esse troféu aqui, Louro, ó. Eu estou trazendo aqui o troféu do Mega Profissionais 2003. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né? Eu gostaria de agradecer à Rede Mega de Comunicação a escolha do nosso programa como o melhor talk show. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do Prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Do your thing, do your thing, do your thing. Do your thing. Do your thing. Yeah, do your thing, baby. Do your thing. Don't stop doing me, baby. Don't stop me, baby. Don't stop doing me, baby. Do your thing. Let's do your thing.